A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Ouve a palavra de Deus, inclina os ouvidos, abre teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus falar teu coração por intermédio da palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estou com a Bíblia aberta no livro de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. O Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, ele foi batizado com cerca de 30 anos de idade. Batizado pelo profeta João Batista, no Rio Jordão. E assim o ministério do Senhor Jesus Cristo começou, aos olhos dos homens, com cerca de 30 anos. No livro de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1, está escrito. O título é A Tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus ele batizou nas águas pelo profeta João e bradou uma voz dos céus. E essa voz dizia: Este é meu filho amado, em quem eu comprazo, em quem eu tenho prazer. E ali o Espírito Santo, levou Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo, pelo tentador. Imagina, o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo levou o Senhor Jesus. Uma forma de preparar para a missão. Jesus Cristo, ele não teve regalias nenhuma. Jesus Cristo era homem, carne pecaminosa. As pessoas conheciam Jesus como filho de José, filho de Maria, o carpinteiro. Jesus Cristo era homem. E Jesus Cristo foi levado ao deserto, ou para o deserto, pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. Imagina, para ser preparado para a missão. Jesus, ele veio numa missão de salvar as pessoas da ira vindoura. Ele veio nesta missão para morrer cravado na cruz. Muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem sabem, e outras não. Jesus Cristo, ele, por intermédio da palavra, no Espírito, ele abre a mente da pessoa, o coração da pessoa. No versículo 2 está escrito: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Depois que ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O Senhor Jesus teve fome. Imagina, Jesus Cristo ali estava fraco fisicamente. Jesus Cristo, ele não conseguia ficar em pé, firmemente, fisicamente, por conta da falta de alimento, por falta do pão, da água. Nesses 40 dias e 40 noites, o corpo de Jesus ficou ali debilitado. Às vezes a pessoa jejuma 40 horas, 48 horas, ou seja, 2 dias. Na hora que vai comer, a boca está cheia de ferida. É ruim até para comer, até para beber água é ruim. O corpo dói. Imagina 40 noites, 40 dias e 40 noites. Foi o caso de Jesus. Ele estava com o corpo todo cheio de dores. Fome, sede, é certo que sim. E o diabo, vendo que Jesus estava fraco fisicamente, necessitando de alimento, de pão. No versículo 3 está escrito: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O diabo falou para o Senhor Jesus. Ele viu que Jesus estava necessitando de pão, estava com fome. Quando o diabo descobre a fraqueza da pessoa,
O diabo vai tentar a pessoa naquilo dali, naquilo que é fraco, naquilo que faz a pessoa ser fraca. O diabo, o tentador, ele faz isso. Ele viu que Jesus estava com fome, necessitando do pão. E ele lançou uma dúvida na mente de Jesus, só que Jesus não aceitou. Se és filho de Deus, isso é dúvida. Se és filho de Deus, ele falou, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, ele tomou a palavra de Deus e usou como espada contra o diabo. E é o que você tem que fazer. Jesus Cristo aqui está nos ensinando. Jesus Cristo, ele não respondeu o diabo. Jesus Cristo, a intenção de Jesus é ajudar o homem, ajudar a mulher, combater Satanás. Como fazer para destruir Satanás? No versículo 4, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo, ele não é digno de receber essa resposta. Homens e mulheres, sim, é dignos de receber. Jesus falou essas palavras com a intenção de me ajudar e te ajudar. Ele está falando, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. De toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 3. Jesus foi lá em Deuteronômio e usou essa espada contra o diabo. Porque ele falou, não só de pão, não só de pão. O homem necessita do pão de cada dia, comer e beber. O líquido para alimentar o corpo. Comer e beber. Mas o homem e a mulher não vivem só disso. Mas de toda palavra que procedem da boca de Deus. O pão e o alimento servem para esta vida. Mas a palavra de Deus, o alimento espiritual, serve para a vida eterna. Ou seja, eternamente. A palavra de Deus, o alimento espiritual que você está ouvindo, isso aqui serve para a tua vida eternamente. Se você receber no teu coração. Se você inclinar os ouvidos e abrir o teu coração. Jesus Cristo está falando hoje. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você precisa do pão, mas você depende da palavra de Deus, você depende do alimento espiritual, o que você está ouvindo. Alimenta disso. Fala, Deus, me alimenta com a tua palavra, me alimenta com o teu espírito, com a unção do Senhor. Fala o meu coração, Senhor. Fala o meu coração, eu quero te ouvir. Não só com os meus ouvidos da carne, mas eu quero ouvir com os meus ouvidos espirituais e guardar no meu coração espiritual. Quero praticar a tua palavra, Senhor. Aqui foi a primeira pancada que o diabo recebeu. O primeiro golpe com a espada, que é a palavra de Deus que o Senhor Jesus usou. No versículo 5, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Observa como Satanás é astúcio. Ele observou, ele viu que Jesus usou Deuteronômio capítulo 8 no versículo 3. Então ele usou Salmos 91 no versículo 11 e 12. Satanás usou Salmo 91 versículo 11 e 12 para enganar Jesus, para tentar enganar Jesus. Levou Jesus à cidade santa e colocou em cima do templo. E pediu para ele saltar de cima. Saltar. Que os anjos seguravam ele. Porque está escrito. No versículo 8.
versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Essa resposta aqui não é para Satanás, essa resposta aqui é para mim e para você. Satanás não é digno dessa resposta. Os homens, as mulheres, sim. Não tentará o Senhor teu Deus. Confia em Deus de todo o teu coração. Crê em Deus de todo o teu coração. Mas não tenta o Senhor Deus, o Todo-Poderoso Deus. Ele te guarda, Ele te protege todo o tempo. Confia nele, crê nele. Mas não tenta ele não. Se você ouvir alguma voz mandando você fazer algo que Deus vai te guardar e te proteger, não faça. Não faça. Só quando você ouve da palavra, para você ir, você fazer, é Deus quem está falando. Você vai perceber, o Espírito Santo vai falar contigo. Jesus Cristo repreendeu o diabo usando também a palavra. A palavra de Deus que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 16. Jesus Cristo foi lá para Deuteronômio de novo, capítulo 6, versículo 16. E falou: não tentará o Senhor teu Deus. Não tenta o Senhor teu Deus. No versículo 8. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Olha só o que ele fez. O diabo levou Jesus num monte muito alto, e ali no monte ele mostrou todos os reinos do mundo, o poder que eles têm, e falou para Jesus que daria a Jesus se Jesus prostrava e adorava ele. O diabo, ele faz isso com muitas pessoas. Ele tem feito isso na vida de muitas pessoas, e muitas pessoas têm recebido e têm adorado o diabo, têm prostrado a ele, têm feito a vontade do diabo e têm apoderado da fama, do sucesso, de muitas riquezas. Por isso que Jesus fala acerca das riquezas, o perigo das riquezas. Por isso que Jesus fala do perigo das riquezas. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, o poder deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Jesus Cristo, sabendo de todas as coisas, sabendo quem era aquele dali, quem é o tentador. E Satanás, ele conhece Jesus como ninguém. Ninguém conhece Jesus como Satanás conhece, abaixo de Deus. Satanás, ele estava junto com aquele anjo que recebeu o nome de Jesus aqui na terra e foi assunto no céu. Satanás, ele estava com ele lá no céu, no reino do céu. Satanás sabe que Jesus é o primogênito do Altíssimo, do Todo-Poderoso Deus. E ele fez essa proposta ao Senhor Jesus, mostrando os reinos do mundo e a glória deles. Mas não foi alguns reinos não, todos os reinos. Ou seja, Jesus, eu vou te dar fama, sucesso, riquezas, poder no mundo inteiro. E você pensa que Satanás não pode fazer isso? Ele pode fazer. Deus permite. Deus permite. Satanás, ele usa as coisas de Deus para enganar o povo de Deus. E o povo de Deus tem que ficar atento, vigiar. Ficar atento, vigiar. O diabo, ele tem enganado muitas pessoas e tem derrubado muitas pessoas. Ele vê que a pessoa quer fazer sucesso, quer ficar famoso, quer ganhar dinheiro. Aí o diabo toma aquela pessoa como instrumento dele e faz aquela pessoa prostrar ele para ter a riqueza
para ter fama, para ter sucesso, para receber a glória do mundo, a glória dos homens. Ou seja, ser conhecido, ser famoso. Deus permite o diabo fazer isso. Ele permite. Quando ele mostrou os reinos do mundo e a sua glória para o Senhor Jesus, ele podia entregar aquilo ali tudo para Jesus. Mas Jesus sabe que tudo isso é de Deus. E o diabo estava enganando, ou melhor, tentando enganar Jesus. O diabo, ele é tentador, enganador, traidor. Tudo aquilo que não presta é o diabo. E quis tentar enganar Jesus. E Jesus, vendo que tudo aquilo que estava sendo mostrado a ele pertence ao Todo-Poderoso Deus. Assim como os homens têm poder e têm autoridade para usar as coisas de Deus, que Deus dá, que Deus permite, assim também o diabo tem. E o diabo tem usado. Ele tem usado as coisas de Deus. E muitos têm aceitado, e muitos têm feito a vontade do diabo. Mostra a fama para a pessoa faz um pacto com ele, e depois do pacto feito, a pessoa começa a fazer sucesso, começa a ganhar muito dinheiro, aí o diabo fala com ele: agora tu vai fazer uma marca no teu corpo. Pode começar com a tua mãe e o teu pai, ou teu filho, a tua filha, o teu marido, a tua esposa, faz uma marca no teu corpo deles. Ou seja, uma tatuagem. Que a Bíblia não aprova isso. A Bíblia pede para não fazer isso. E o diabo sabe que isso é ruim para a pessoa. E a pessoa ganha muito dinheiro. E a pessoa logo começa desenhando uma imagem da mãe, ou do pai, ou do irmão, ou da irmã, ou de um amigo, de alguém ali, de um filho, da esposa, ou do marido. Começa assim. Aí começa, faz uma coisa, outra coisa, faz um dragão, faz um coração, faz uma correntinha, faz uma cruz. Alguma coisa que soprou no ouvido daquela criatura, que ganhou muito dinheiro, que tem condições para fazer. E acontece dele colocar a pessoa em um lugar que faz bem feito. E uma tatuagem bem cara, que não vai sair nunca mais do corpo. Uma coisa é quando a pessoa fez isso na ignorância, sem saber. Deus considera e Deus perdoa. E outra coisa é a pessoa sabendo da verdade, conhecendo a verdade e faz essas coisas no corpo. Deus não se agrada disso. Deus não tem prazer nisso. Deus não quer que a pessoa faça marcas no corpo. O Espírito Santo está me levando para esse caminho, essa direção. Está falando com alguém. Essa pessoa que está ouvindo esta palavra e tem uma tatuagem no corpo e foi feita na tua ignorância, no passado, não fica triste não. Deus não vai te condenar por causa disso não. Deus não vai te condenar por causa disso. Deus sabe que foi ignorância, Ele te perdoa. Mas essas pessoas que conhecem a verdade, está ouvindo a verdade, mas não dá ouvido, não pratica, sabe da verdade, mas não pratica, e faz a tatuagem, aí é diferente, meu irmão. Aí é diferente. Aí Deus age de forma diferente contra essa pessoa, que sabe que não pode fazer, mas faz. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando hoje. E aí o diabo mostrou para Jesus todos os reinos do mundo e a sua glória, e a glória deles, a glória do mundo, dos reinos. E Jesus Cristo, sabendo que tudo aquilo era de Deus, e é de Deus, no versículo 10, então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Olha só, Jesus Cristo repreendeu o diabo pela terceira vez, usando a espada, usando a palavra de Deus. Ele usou também Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 13. Ele usou Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, contra o diabo. Ele pegou a espada 3 vezes, e foi 3 golpes que deu no diabo, e o diabo partiu em retirada.
Observa que não foi Jesus que saiu perto do diabo, mas o diabo que saiu de perto de Jesus teve que retirar-se, porque Jesus usou a palavra. E logo depois veio os anjos, anjos de Deus, vieram servir o Senhor Jesus, porque Jesus fez a vontade do Pai no deserto, agradou o Pai, resistiu Satanás. É como está escrito no livro de Tiago, capítulo 4, no versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Foi o que aconteceu com o diabo. Jesus resistiu o diabo usando a palavra como espada. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, Deuteronômio capítulo 16, capítulo 6, versículo 16, Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. 3 espadadas, 3 golpes Jesus deu no diabo e ele partiu em retirada. E logo ali Jesus viu os anjos servindo o Senhor Jesus. Os anjos de Deus estavam todos preparados, só esperando a ordem do Pai. Vai lá servir o meu filho. O meu filho deu 3 golpes no tentador e o tentador partiu em retirada. Ouve o que o Espírito Santo está falando. Toma a palavra de Deus. Usa a palavra de Deus contra o diabo. Usa a palavra de Deus no nome do Senhor Jesus contra o tentador, contra tudo aquilo que vem contra você. Usa em nome do Senhor Jesus. Deus é contigo. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Ouve a palavra, guarda no teu coração. Pratica. Compartilha essa mensagem, que aonde chegar, Deus seja glorificado, Deus seja exaltado em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Recebe esta palavra. Você que não se inscreveu ainda nesse canal do Pastor Olavo Neves no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que crê e todo aquele que está inscrito em nome de Jesus. Eu estou orando a favor da sua vida. Deus, ele vai te abençoar. Eu creio em nome de Jesus. Tem paciência. Deus está no controle de tudo. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Eu agradeço a todos que estão inscritos neste canal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.